Essa é a nossa guerra. Fazer que Cristo viva em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriés, do Percor Maria, nesse dia 17 de julho de 2023. Nós estamos na 15ª semana do nosso tempo comum. E nessa segunda-feira eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, como eu faço sempre, todas as pessoas que ajudam o Teose. Se você ainda não ajudou, se você ainda não ajuda o Teose, você que escuta aqui nas mídias sociais, tanto no YouTube, Spotify, né, do podcast, SoundCloud, né? Você quer nos ajudar, será sempre bem-vindo à ajuda. Nós vivemos aqui e nós temos então aí, claro, que evangelizar, mas precisamos da sua contribuição, precisamos da sua ajuda material, espiritual também, rezando por nós, partilhando os nossos vídeos. Eu gostaria de agradecer muito mesmo, muito obrigado, que Deus lhes pague toda a ajuda e retribua a vocês aqui já nessa terra, e o que mais a gente espera, que dê a cada um de vocês a vida eterna. O evangelho de hoje, dessa segunda-feira, é de Mateus, capítulo 10, versículo 34, depois a gente entra no capítulo 11, versículo 1. Mas o que mais chama a atenção aqui é Jesus dizendo aqui algo que às vezes é muito controvérsio, né? As pessoas às vezes se confundem muito essa palavra, mas o evangelho ele é catequético. O evangelho não pode ser lido só ips litere, aqui ao pé da letra, como a gente fala, mas o evangelho tem uma catequese por trás. O Senhor diz aqui hoje: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a paz, mas sim a espada. As pessoas olham esse evangelho e falam: meu Deus, como assim? O Senhor não é o príncipe da paz? O Senhor não veio trazer a paz sobre a terra? Ele não é amor? Essa guerra que continua na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, como que o Senhor não quer a paz no mundo? Não tem nada a ver com isso, essa paz. Aqui no sentido místico, né, a Catena Áurea nos ajuda a entender o sentido místico que Santo Hilário de Poitiers aqui diz. Em sentido místico, a espada é a arma mais aguda e representa seu poder, a severidade do juízo e o castigo dos pecadores. Recordemos que a espada também é figura da palavra de Deus. Essa espada foi enviada à terra, isto é, pela pregação, penetrou o coração dos homens. Ela divide os 5 habitantes de uma mesma casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Encontramos esses 3 habitantes no homem, seu corpo, a alma e a vontade. Corpo, a alma e a vontade. Pois assim como a alma foi dada ao corpo, assim também o poder de usar de uma e de outra foi dado ao homem. Por isso a lei foi proposta à vontade, mas vemos isso apenas naqueles primeiros que saíram das mãos de Deus. Mas pelo pecado e pela infidelidade dos primeiros pais, para as gerações que se seguiram, o pecado tornou-se pai do nosso corpo e a infidelidade a mãe da nossa alma. A vontade adere a um e a outra. Então temos 5 habitantes numa mesma casa, diz aqui Santo Hilário de Poitiers. Quando somos renovados pela água do batismo, pelo poder do verbo, somos separados do pecado da nossa origem. E pelos cortes que fazem em nós a espada de Deus, somos separados da afeição do nosso pai, da nossa mãe. Faz-se uma grande discórdia em uma única casa. E os 2 domésticos tornar-se-ão os inimigos do novo homem, que alegrar-se-á em penetrar na novidade de seu espírito, enquanto os restos de sua antiga origem querem conservar o que antes era objeto de seu prazer. Por isso que a guerra aqui, como diz Santo Hilário de Poitiers, não é uma guerra aqui fora, é uma guerra dentro de nós. A espada da palavra, a espada da moral, a espada da catequese separa, divide ali, através do batismo, através dos sacramentos da igreja, separando nós daquilo que é pecado. Por isso que ainda há uma guerra dentro de nós. Nós ainda vivemos dentro de uma guerra dentro de nós. A nossa vontade,
às vezes seduzida pelo pecado, seduzida pelas coisas vis, ela quer fazer uma guerra na nossa alma puxa para um lado, a vontade puxa para o outro, o pecado vai de um lado e a alma quer vir para um outro lado, e aí então acontece o que nós falamos dessa guerra. Por isso que o Senhor disse que não veio trazer a paz, Ele veio nos separar e separar a nossa vida aqui dessa guerra, desse pecado, desse mundo que está dentro de nós. Não é aqui simplesmente uma guerra externa, mas é uma guerra interna. E por isso, então, o Evangelho cada vez mais ele vai dizer, né? Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procurar conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim, quem fazer morrer a vontade do pecado, quem se mortificar, quem fazer penitência, quem não ir na moda que está aí, esse então vai ser salvo. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra. Fazer que Cristo viva em nós e que a nossa vontade dos prazeres, a nossa vontade deste mundo, é nossa vontade que está dentro de nós ainda, que faz guerra dentro de nós, que nos leva cada vez mais para baixo. A alma, então, separada pela palavra, nos leva cada vez mais para o céu. Essa é a interpretação, essa é a hermenêutica aqui, segundo Santo Hilário de Poitiers, que nos ajuda, claro, com certeza, a meditar o Evangelho de hoje. Então, não existe paz, existe uma guerra até nós chegarmos na eternidade. Que pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.